Olá, meus amigos e minhas amiguinhas, como vocês estão? Vocês conhecem o flautista de Hamelin ou o flautista de Remela? O flautista de Hamelin é aquele que encantava os ratos, aquele que foi enganado pelos governantes e levou todas as crianças no final. E o flautista de Remela é aquele que está cheio de remela na cara. Estou aqui para falar esse vídeo do calor, justamente para dizer que a gente pode até enganar, trapacear, mentir, mas no final tudo tem volta. Nesta vida tudo que fazemos, seja para o bem, seja para o mal, tudo tem volta. É como karma, né? As pessoas falam do karma, mas a verdade é essa, que você fazendo bem ou fazendo mal, de um jeito ou de outro, tudo volta para você. Então, procure ser honesto, procure fazer o bem. Eu tiro por mim, eu nem sempre fui uma boa pessoa, eu nem sempre fui uma pessoa honesta, sempre fui muito sincero. A sinceridade demais também machuca, também magoa. Mas hoje eu busco tentar ser diferente, ser melhor, ser uma pessoa, um ser humano um pouco melhor do que eu já fui um dia. Então, esse é meu recado, essa é a minha dica. Busque ser um ser humano, uma pessoa que dá bom dia, que dá boa tarde, que dá boa noite, que diz por favor, que diz como eu posso te ajudar, você está bem, você está mal, com as pessoas que estão em volta do seu convívio, né? Eu particularmente não tenho muitas pessoas em volta do meu convívio, sou um cara até, posso dizer, um pouco até isolado. Eu tenho meu irmão que eu converso muito com ele, nenenzinho, a gente fala muito pelo zap. Tem meu pai, minha mãe, mas eles estão muito longe e eu falo pouco com eles também. Então, assim, eu não sou, amigos, assim, para conversar mesmo também não tenho. Não sou um cara de ficar também de muita conversinha. Eu sou um cara assim, quando eu não tô em casa aqui, que nem agora, eu tava aqui assistindo Máquina Mortífera, né, a série, vendo aqui outra coisa, de vez em quando eu tô lendo um outro livro, que é bom a gente ler também, a leitura é bom. Eu tô aqui pensando, né, uma coisa para fazer, o que eu posso desenvolver. Ou eu tô apenas deprimido, às vezes a gente acorda deprimido. Como eu sou um cara que já teve problemas e problemas com drogas, a gente bate aquela depressão, aquela ansiedade, a ansiedade bate muito. Pessoa que é ex-usuário, até usuário, pessoas que têm problema com, não só com drogas, mas com álcool, sofre muito de ansiedade. Eu confesso que esses dias eu tô muito ansioso porque eu fui deixando os currículos, buscando um emprego e toda aquela expectativa, aquela ansiedade de conseguir esse emprego. Né? Então isso é complicado, né? A gente tem que sempre controlar, saber controlar isso, né? É uma coisa difícil. Eu falo que eu tiro por mim que é uma coisa difícil. E a gente acaba fazendo coisas que não era para ter feito, ou gastando um dinheiro que nem podia gastar com besteira. Complicado, né? Às vezes a ansiedade, a gente acaba pecando por excesso de ansiedade, fazendo coisas que não era para ter feito, coisas que acabam vindo atrapalhar. Olha meu cabelão. O mundo de Bigman. Por que eu tô falando isso? Pra vocês que vê esse vídeo, se está ali em ansiedade, esperando um emprego, vai fazer uma faculdade ou um curso, eu não sei. Você vai fazer um jantar especial para uma pessoa especial. Você vai fazer algo especial para aquela pessoa que é especial. Você tem que ter um certo cuidado, né? Para não acabar, né, se machucando e machucando outras pessoas, enfim. Esse é meu recado de hoje. E o canal tá aí, hoje eu dei uma olhada lá no meu playlist, lá na minhas. Lá no meu canal, né? Tem as coisas lá, eu vi lá, já tem mais de 20 mil e. Mais de 20 mil visualizações, agora eu não lembro de cabeça certinho. 20 mil visualizações, cara, é muita gente. Canal assim que eu tô fazendo os vídeos mesmo, tem que desde setembro do ano passado. Esse canal tem bastante tempo, mas comecei a fazer vídeo mesmo tem um ano, vai fazer um ano agora. Acho que
fez um ano agora em maio ou em março, eu não lembro direito. Acho que vai fazer um ano que eu tô fazendo os vídeos. Teve um mês aí que eu dei umas paradas, mas tá aí, ó. O filme do celular não é a imagem que eu queria. Eu não sou um cara que sabe editar, fazer isso, fazer aquilo. Tchá. Também sou um cara muito paciente pra isso. Eu gosto de colocar aqui, ligar na câmera e falar, desabafar, ou fazer uma paródia, fazer uma brincadeira, contar uma piada. Ou falar, né, do cotidiano, do nosso dia a dia, né? Não só meu, mas como é o de todo mundo, né? Eu sou um cara mesmo que não assiste muito assim televisão. Vou falar pra vocês, eu acho que eu já falei, né? O que eu gosto de assistir é as aventuras de Poliana na televisão. Eu gosto de assistir o Jornal da Cultura. Não fico esses programas mesmo de fofoca, eu não assisto muito. É uma coisa que eu não gosto. Eu sou um cara muito da simplicidade. Eu sou um cara que gosta de me envolver na vida dos outros, particularmente a vida dos outros, a minha é a minha. Tem que ter um certo, né, respeito. Cada um faz da sua vida o que achar certo, o que bem entende. Mesmo que seja errado, mas a vida é da pessoa, né? Cada um sabe do seu, cada um sabe do seu começo, do seu meio e como vai ser o seu fim. Claro que às vezes acontece fatalidade, que nem um avião cai, a pessoa morre, ou a pessoa vai atravessar a rua, é atropelada, ou do nada dá um infarto, um AVC. Isso aí é consequências da vida, né? Fatalidades. Mas no geral dá pra gente saber sim o que vai acontecer. Então é isso, galera. Agradeço muito vocês. Amo todos vocês, acho que eu vou tirar a barba. Amo todos vocês que visualizam os vídeos. Vejo vocês que são feios pra chuchu. Não tenho preconceito com isso. Ser feio não é defeito. Apenas você não nasceu bonito. Você apenas não nasceu com essa beleza aqui. Mas não se preocupe não, tem jequiti aí pra isso. E é isso, vamos ser felizes. Importante se você é feio, se você é bonito, se você é rico, se você é pobre. Importante é ter saúde. Porque saúde é saúde. Se você não tiver saúde, você não vai transar, você não vai sair, você não vai passear. E a vida é uma gozada, você tem que dar uma gozada diária. Fazer amor, fazer sexo, isso que dá ânimo, isso que a testosterona vai lá em cima, os hormônios, enfim, a função cerebral. Diz que fazer sexo é muito bom para o cérebro, é uma das melhores coisas para desenvolver a atividade cerebral. Por isso que eu amo fazer sexo, eu amo fazer amor, eu amo transar, eu amo molhar o biscoito, eu amo afogar o ganso, eu amo fazer tchaca-tchaca na buchaca. E, né, quem gosta, se você arrumar uma pessoa, um parceiro, uma parceira que tem todo esse fogo, é bom demais, ó. Vixe, 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 ó, nossa, bicho cessou, mas você cansa, mas é um cansaço bom, um cansaço gostoso. Então é isso, galera. Fui, agora eu vou terminar aqui de assistir Máquina Mortífera. Eu vou ver se eu dar a dica aqui do filme. O Protetor 2 já tem disponível. Topflix, dá pra você assistir lá de graça. Vou ver se eu consigo assistir agora, beleza, galera? Fui, até amanhã.